provavelmente, não quero aqui medir, mas provavelmente um dos piores, se não é o pior, é um dos piores reis de Israel. Para você ter ideia da maluquice desse homem, ele até sacrificou filhos a ídolos. Diz no 2 Crônicas 24: então ajuntou Acaz os utensílios da casa de Iavé e fê-los em pedaço, e fechou a porta do templo. Você achou que eu tinha esquecido, né? Do nome, do título da pregação. E fechou as portas do templo do Senhor, e ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Você sabe, você já leu, eu sei que você já leu, o juízo veio sobre Jerusalém. O templo fechou, não havia sacrifício, não havia cordeiro morto sendo sacrificado às 9 da manhã, não havia cordeiro sendo sacrificado às 3 da tarde, não havia sacrifício mais, o templo fechado, não havia mais menorá, não havia mais os pães da preposição, não havia mais altar de incenso, não havia mais nada, acabou. O templo está fechado. Não esquece que ainda agora eu te provei que você é templo. O templo está fechado. E talvez você entrou aqui nessa noite com as portas do teu templo fechado. Porque quando o templo está fechado, coisas impuras permanecem dentro. Quando o templo está fechado, e eu quero te dizer que as impurezas não são necessariamente pecados, já te falei isso, só estou te lembrando, fazendo um resumo. Podem ser pensamentos ruins, podem ser pensamentos de morte, podem ser pensamentos negativos, pessimistas, sensações, emoções ruins, tudo são impurezas. E eles não vão embora. Por que não vão embora? Porque a porta está fechada. Qual é a porta? O que é a porta do teu templo? Salmos capítulo 141, no verso 3. Senhor, 141 verso 3. Senhor, põe um guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. A porta da tua alma é o teu coração, a porta do teu corpo é a tua boca. O rei Acaz morreu, entrou no lugar dele um filho, Ezequias. Assim como Acaz foi um dos piores reis e fechou a porta do templo e fez todas aquelas maluquices que você já sabe, Ezequias talvez tenha sido um dos maiores reis de Israel, bem perto do Davi. Mas não vamos fazer competição. O que importa é que Ezequias foi um bom rei. E a primeira coisa que ele faz: abra a porta do templo. 2 Crônicas capítulo 29. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Se ligou? É porque ela falou o contrário. Então ele está falando, é no primeiro ano, no primeiro mês. Só faltou falar que foi na primeira semana, para não dizer que foi no primeiro dia, porque não era assim que se falava. Então ele está falando, é no primeiro ano, no primeiro mês. Foi uma das mais urgentes. Se não foi a primeira, foi uma das mais urgentes. Ordem: abra a porta do templo. Você precisa abrir a porta do templo nessa noite. Você precisa abrir a boca e declarar a palavra de Deus. Você precisa abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Você precisa parar de falar besteira. Você precisa parar de falar calúnias. Você precisa parar de difamação. Você precisa parar de falar do que não importa e do que não interessa, e de que não é problema seu, de que não tem nada a ver com a sua vida. Você precisa parar de falar essas coisas e começar a declarar a palavra de Deus. Efésios capítulo 5 no verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito, falando entre vós com salmos. Não tem o que falar, vai ler salmo.
Não tem o que postar na internet, vai postar salmo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graça por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abrir a porta, é declarar bênçãos, declarar a palavra, cantar hinos, aleluia. Declare a palavra sobre a tua vida. Não tenho o que falar, vai ler a Bíblia em voz alta, mas para de falar besteira. Você precisa encontrar o descanso, e você vai encontrar o descanso nessa noite, aleluia. O descanso vem falando a palavra de Deus, orando em línguas.